Olá, minha gente, espero que vocês estejam bem. Estamos voltando com o nosso Vila Talk aqui na igreja, é o primeiro desse ano. E eu estou aqui já acompanhado Luiz, nosso seminarista. Dá um oi aí, Lu, pra turma. Opa, fala galera, tudo bem? Ele já esteve nos outros, mas você não viu porque ele estava por trás das câmeras. Agora mudou, está aqui com a gente. E nós temos o privilégio de hoje receber aqui um amigo, um dos caras que eu mais gosto de estar junto, de conversar, que é o nosso amigo pastor Marcelo Longo. Dá um oi aí, mestre, pra galera. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco da experiência de vida, de ministério. Então, estou contente, viu, Luiz? Bom estar com vocês aqui. Muito bom. E bom, obrigado por ter aceito o nosso convite. E o pastor Marcelo é pastor da Igreja Canaã, pertinho da gente, os irmãos conhecem muito bem. Também é o presidente do Lar Batista de Crianças. E o currículo do homem não acaba não, porque ele também é vice-presidente da nossa Ordem dos Pastores, um dos vice-presidentes da nossa convenção. Então é já alguém que trabalha com a nossa denominação há um bom tempo e com certeza tem nos abençoado enquanto denominação também. Mas, pastor, diga aí, você é carioca? Eu sou fluminense. Fluminense. Nasci no norte do estado do Rio de Janeiro e estou em São Paulo, vou completar 34 anos. Então, hoje eu sou mais paulista do que fluminense. É isso. A maior parte da minha vida eu tenho vivido aqui no estado de São Paulo. Legal. Bom, e o Fluminense tem a ver com aquele negócio que é da gema ou é outra coisa? O Fluminense é do interior do estado, né? Ah, tá. O carioca é o da gema. Entendi. É o que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ah, tá. Fora da cidade do Rio de Janeiro, somos fluminenses. Certo. Então hoje você já considera que é bolacha e não biscoito. Sim. A velha discussão. né? Já nem falo mais biscoito, mas falo bolacha. Bolacha. Então, Já me adaptei. já foi. E pastor, como é que é? E, aliás, é bom ressaltar, né, principalmente aos nossos irmãos corintianos, que apesar de fluminense, é palmeirense. Palmeirense. Graças a Deus. E vascaíno no Rio de Janeiro. Aí, tá vendo? Não tem nada de fluminense com o time, não. deixa pra lá. Muito bom. E pastor, como é que é essa questão de mudar de estado em prol do ministério? Como é se acostumar em outra realidade, entender que Deus está te mandando para um lugar não é tão longe, mas mesmo assim é uma outra cultura, é um outro jeito de viver. Como é que é ter essa experiência? Pastor Guilherme, Luiz, foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha vindo ao estado de São Paulo. Eu nunca tinha estado na cidade de São Paulo. Mas estudando no seminário, alguns colegas seminaristas se formaram primeiro que eu e vieram para São Paulo. E a gente acabava, ainda que naquela época de seminário a comunicação fosse mais difícil, a gente sabia alguma coisa de como eles estavam no estado de São Paulo. E aquilo me chamava muita atenção. E surgiu uma vontade e uma inclinação para vir para São Paulo. Mas sem conhecer, sem ter maiores informações, uma coisa aqui, outra lá, um colega que veio, foi para o interior, outro ficou na capital. E até que eu seminarista, já noivo, namorando, não noivo, da Mércia, Mércia Baiana, conhecemos lá no Rio de Janeiro, e ela então ligava para a casa da mãe dela, pelo menos uma vez por semana, para falar, matar a saudade, e num desses telefonemas ela disse, ela conversando com a mãe, ela disse, olha, quem está aqui na nossa casa jantando é o pastor Eli Fernandes de Oliveira, pastor da Igreja Batista da Liberdade. Certo. Aí o pastor Eli veio ao telefone e disse, deixa eu falar com eles. Ela tinha dito que tinha uma filha no IBER, né, Instituto Batista de Educação Religiosa, na época, e que estava namorando um seminarista. Eu falei, quero falar com eles, tal. Aí o pastor Eli falou, e aí falou com o Messi, oi Mercinha, tudo bem? Cumprimentou, já se conheciam. Falou, e o seu namorado, está aí? Tá aqui.
deixa eu falar com ele. Ele falou, oi, tudo bem, pastor, como vai? Conheço o senhor de de alguns encontros. E eu falei, e aí, quais são os planos? O que você pretende? Não tem vontade de vir para São Paulo, de ir para São Paulo? Eu falei, pastor, é algo que está no meu coração. A conclusão do curso, ter uma oportunidade de conhecer o estado de São Paulo e, quem sabe, se for a vontade de Deus, pastorear em São Paulo. Eu falei, pronto, então quando você termina? Eu não lembro se já era o último ano ou se faltava um ano ainda. Aí eu informei para ele e ele disse assim, quando estiver terminando, você vai conhecer uma igreja no interior de São Paulo, filha da Igreja da Liberdade, a primeira igreja batista em Serquilho. E assim se deu. No final do curso, fomos até Serquilho, preguei lá um final de semana, e eu lembro que eu perguntei a Mércia na ocasião, falei, Mércia, e aí, o que você está... Nós estávamos para nos casar, o que você está achando? Ela falou, eu acho que Deus nos quer aqui. Eu falei, bom, então se você acha que Deus nos quer aqui, Ele há de falar para mim, porque até agora eu não senti nenhuma confirmação de Deus. Mas terminei lá, preguei, interagi com o pessoal, fui muito bem acolhido e, encurtando essa parte, veio o convite da Igreja da Liberdade pela igreja, a primeira igreja batista em Serquilho, e fizeram o convite, aceitamos o convite e começamos a nossa vida ministerial e conjugal também ao mesmo tempo. Casamos, terminou a lua de mel e fomos para iniciar o ministério, e aí começou a nossa história em São Paulo. E este ano completaremos 34 anos aqui no estado de São Paulo. Que legal. Foi uma grande experiência, pastorear no interior, depois vimos para Canaã, em que completamos agora 29 anos. Ali. E no total de 34 anos. Só na Canaã, você tem mais tempo do que eu tenho de vida. Olha aí como o tempo vai, né? E aí, quanto tempo em Serquilho, então? Serquilho foram quase 5 anos, né? Legal. Foram 4 anos e meio. Entre o conhecimento e até tomar posse. E foi um aprendizado, um laboratório, aquele primeiro ministério cheio de sonhos, de planos. E a igreja interagiu. E era um grande desafio porque quem pastoreou no interior de São Paulo, especificamente, sabe que são lugares específicos, são lugares atípicos. Não existem outros lugares semelhantes ao interior de São Paulo. As suas peculiaridades, suas características, o catolicismo atuante. Então, algumas características que são próprias do interior de São Paulo. Então, tivemos essa experiência, nos adaptamos, assumi uma igreja com 18 membros, 17 mulheres e um homem. Eu gosto de frisar isso, para vocês compreenderem o tamanho do desafio que foi o primeiro ministério, em número de pessoas, e dirigindo praticamente uma igreja de mulheres. Vice-presidente era mulher, a diretora da Escola Bíblica Dominical era mulher, uma diaconisa. Então, as mulheres é que dominavam, vamos dizer. Ela dirigia a igreja. Um homem apenas batizado. Depois, com o tempo, outros chegaram. E quando deixamos a igreja, mudamos de ministério, deixamos com 72 pessoas como membros da igreja. Que legal. Membros da igreja. Então, foi uma grande experiência. Que legal. E, pastor, as expectativas? Porque você veio, a gente pode considerar Fluminense como interior do Rio, né? Isso. Uma parte do interior para o interior de São Paulo. Isso. Claro que você falou que não tinha assim, uma ambição de vir, um desejo de vir para São Paulo, já chegando logo no interior. Teve muita expectativa, muito conflito nessa vinda? Porque quando a gente fala com alguns membros, eles pensam que assim, a vida de pastor mudou de igreja, está acostumado, né? Pronto, acabou. Já se adaptou à igreja, porque a igreja é parecido no seu formato. Mas como é que foi essa questão dessa quebra de expectativa, dessa mudança? Esse choque cultural, ele já começou quando eu deixei a minha cidade. Porque a minha cidade é uma cidade grande, hoje com mais de 500 mil habitantes. Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Mas, pelo menos no meio batista, né, era um ambiente muito conservador.
Para vocês terem uma ideia, eu saí de Campos com 18 para 19 anos e eu não conhecia cinema. Eu estou falando da final da década de 80. Nós não conhecíamos cinema. Por quê? Porque o nosso pastor defendia a ideia de que cinema era pecaminoso. Futebol não era de Deus. Então tinha essa questão conservadora, muito tradicional, que impedia. Então, quando eu cheguei na capital do estado e conheci Mércia no segundo ano de seminário, Mércia veio de Salvador. Então, a experiência de vida e cultural de Mércia eram completamente diferentes da minha. Mércia já ia ao cinema, Mércia escutava alguma música popular, eu não conhecia nenhuma música. Então, eu trazia um conservadorismo muito grande e resistência. Então, foi um choque essa saída chegando na capital do Rio de Janeiro. Nós fomos adaptando, ela me convenceu, vamos assistir um filme. E aí o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Sociedade dos Poetas Mortos. Há muitos anos, é um clássico, mas há muitos anos atrás. Então, eu fui me ambientando e depois outras questões, a gente vai abrindo a mente, sim, compreendendo um mundo e fazendo uma leitura mais ampliada do mundo do contexto que a gente está vivendo. Então, foi assim. Aí, quando deixei a capital do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, aí foi outra mudança considerável, porque foi isso que eu disse a vocês. Também um ambiente conservador, catolicismo operante, uma igreja conservadora também. Então, nós tivemos que adaptar, mas sempre movido pela paixão, pelo entusiasmo do ministério, pelos sonhos de concretizar algumas coisas como pastor, como resultado da vocação. Então, isso era o combustível nosso que motivava todos os dias, né? Então, acabei me adaptando, tanto é que hoje muitas pessoas me ouvem e dizem, você não tem sotaque mais. E não tenho mesmo, eu limpei bastante, a não ser que eu volte lá, passe alguns dias, aí eu volto carregado, aí eu começo a chiar novamente, a puxar o S, mas fora isso, eu limpei, como o Mestre também limpou o sotaque baiano. Verdade. Então são essas adaptações frente aos choques que a gente sofre, culturais, né, de costumes, outros ambientes. Então a gente vai se adaptando, a gente tem essa capacidade, né? E foram experiências boas, não foram traumáticas. Legal. E conta um pouquinho pra gente como é o contexto de interior com uma igreja católica um pouco mais atuante. Como é que foi na sua experiência lá lidar com esse público? Que nós aqui, principalmente no nosso bairro, nós temos uma igreja católica, mas ela não tem assim, tantas atividades, né? Enfim. E aparentemente são algumas pessoas vão para a missa, voltam para casa, tal, e é isso mesmo. Aquele famoso católico não praticante, né? Vai à missa, volta. Como é que é esse outro lado com uma igreja mais ativa na cidade? Era a religião da sociedade, né? O alto escalão, as pessoas de poder aquisitivo maior, a liderança, por exemplo, prefeitos, juízes, promotores, donos de empresas, eram católicos praticantes, né? Pessoas boníssimas, pessoas muito educadas, acolhedoras, né? De bom papo, interagia, e a gente procurava também ter um bom relacionamento. Mas a liderança católica era uma liderança cerceadora, quer dizer, ela não aceitava, não permitia que os membros da Igreja Católica entrassem numa igreja evangélica. Então, isso tornava a nossa presença, a presença do Evangelho, a pregação, a evangelização, algo muito desafiador. Tanto é que a primeira igreja batista em Serquilho, toda a sua membresia, quando cheguei, era uma membresia de pessoas de fora. Pessoas de outros estados e que moravam em outras cidades ou outros estados. E que se mudaram para lá porque
era um polo industrial, lá está a Pirelli, lá está a Cipatex, lá está a Terlise, e tem outras fábricas lá. Silene, a fábrica de meias e lenços, Silene, muitos anos na praça. Então, era um polo, e hoje deve ter outras empresas lá. É uma cidade muito rica, poder aquisitivo alto. Então, as pessoas vinham de fora para trabalhar na cidade, porque faltava mão de obra. Então, foi nessa migração que a igreja surgiu, mas com pessoas de fora. E também um outro detalhe, a cidade de Serquilho é uma cidade que se originou de uma colônia italiana. Então, tinha muitas famílias italianas que vieram da Itália e eles se encontraram e eles se relacionaram. Então, tinha 2 sobrenomes de famílias italianas, e isso era predominante na cidade, né, em todos os segmentos. Então, isso dificultava bastante, né? Mesmo assim, a igreja cresceu, a igreja se estruturou, e depois chegaram alguns descendentes italianos que se converteram e foram batizados, né? José de la Torre, por exemplo, eu lembro, foi um membro da igreja que eu batizei. José de la Torre era um descendente italiano. Então foi uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo muito gratificante, de abençoar. Aí eu orava com o prefeito, eu orava com o dono da Cipatex, adoeceu, sua esposa fez cirurgia, então a gente tinha esse bom relacionamento. Que legal. Legal. As pizzarias eram boas, então? Eram boas. Tem que ser, né? Descendente italiano numa cidade pequena, tem que ter pelo menos precisa ter uma pizzaria boa. Mas eu prefiro ainda a adaptação brasileira. Com certeza. A adequação, né? Bem diferente. E quando o Lar Batista surge na sua vida, como é que acontece esse primeiro contato? Excelente pergunta. Eu acho que desde muito novo eu tenho um veio social forte, né? De família, depois na igreja, na minha igreja de origem, eu já tive lá a oportunidade de envolver-se com questões sociais. Então eu lembro que nós recebemos 2 membros que eram da cidade, mas foram morar no Rio de Janeiro, e jovens que não eram convertidos acabaram se envolvendo com a drogadição e se tornaram dependentes químicos. O Marcelo e o Brito, falecidos já, faleceram jovens. E eles se converteram no Rio de Janeiro no projeto Amor, em 3 Rios, Pastor Veloso. Se converteram lá e vieram convertidos para a nossa igreja. Quando eles chegaram, ex-dependentes químicos e recém-convertidos, eles estavam fervorosos, né, empolgados, e queriam abrir uma casa de recuperação na cidade de Campos, que não tinha. E aí eu fiz amizade com eles, e a gente andava juntos. Eles eram jovens, eu era adolescente ainda, mas muito envolvido com a igreja, né, desde a minha conversão aos 13 anos de idade. E aí eu tive o privilégio, junto com o Marcelo, meu xará e Brito, de ser um dos fundadores de uma casa de recuperação lá em Campos. Legal. Então, desde lá, eu comecei a me envolver com o trabalho de recuperação de dependentes químicos, e isso ficou guardado. Depois eu vim para o seminário com 19 anos, eles continuaram lá. Hoje, esse trabalho que se iniciou lá na década de 80, hoje é Cristolândia, do Rio de Janeiro, né? E está bem estruturado, tem Cristolândia masculina, feminina, parece que tem com crianças também em Campos, missionários da Junta de Missões Nacionais lá. Então isso começou lá atrás e eu tive o privilégio. Então, chegando aqui, não foi diferente, né? Eu estive presente na inauguração da Cristolândia em São Paulo, né?
E de lá para cá, nesses 15 anos, a nossa igreja sempre esteve presente, cooperando, mandando pessoas para se internar, voluntários na Cristolândia, todo esse período. Eu estive lá várias vezes, pessoalmente, né, ajudando e cooperando. Então, esse veio social sempre presente. Em Canaã, organizei um projeto social contraturno chamado Proviver, projeto Vida de Verdade. E ali a gente recebia crianças carentes da comunidade do Fernandes, e elas vinham, tomavam café pela manhã, e tinham reforço escolar, outras oficinas, e almoçavam e iam para a escola à tarde. E os que vinham à tarde foram pela manhã na escola, né, a participar das aulas. E aí ficamos quase 10 anos com esse projeto social. Tínhamos uma parceria com a Compassion, uma organização internacional que nos auxiliava financeiramente. Depois a Compassion deixou a região sudeste e foi e concentrou todas as suas atividades na região nordeste do país. E aí nós ficamos sem a parceira principal financeiramente. Então ficou inviável para a igreja. Mas mantivemos o projeto social por 10 anos e crianças outrora que hoje são adultos, estão fazendo faculdade, passaram pelo nosso projeto. Também organizei lá em Canaã o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E foi uma experiência, ficamos vários anos também, interessantíssima, adultos semi-analfabetos ou analfabetos, porque o analfabetismo no Brasil ainda é muito grande, uma porcentagem muito grande. Então, nós tivemos a oportunidade de alfabetizar pessoas idosas, pessoas de meia idade, pessoas novas que vieram do interior do país, semi-analfabetas, mal sabiam assinar o nome, tiveram a oportunidade de serem alfabetizados e seguir os seus estudos, tiveram uma grande oportunidade. Legal. Foi uma grande experiência, mantivemos por um período também. Em 2014, então eu ouvi falar do Lar como uma organização da denominação batista, mas nunca tinha tido envolvimento. Até que fui convidado pelo pastor José Vieira Rocha para fazer parte do conselho do Lar Batista de Criança. Então, comecei pelo conselho, depois do conselho fui eleito membro da diretoria e em 2016 eu fui eleito presidente do Lar. E desde 2016 eu tenho o privilégio, a honra de presidir o Lar Batista de Criança, que é uma instituição hoje longeva, com 83 anos de organização. Milhares de crianças e adolescentes já passaram pela nossa organização. Hoje adultos constituíram família, estão inteirados na palavra, estão na sociedade, inseridos na sociedade, né? Constituíram família. Tem um ex-acolhido nosso que é superintendente da Caixa Econômica Federal no interior de São Paulo. Que legal. E é um grande cooperador, um voluntário, amante do Lar, por lá ele passou. Então temos testemunhos assim do Lar Batista de Criança. Hoje o Lar é a maior instituição social da denominação batista no estado de São Paulo, que está no Brasil. Pois legal. Nós temos mais de 1.500 crianças e adolescentes acolhidos, né? 16 idosos, mais de 400 funcionários e uma estrutura que faz com que a gente realize um trabalho com excelência, né? As nossas creches são modelares, os nossos abrigos são exemplares e procuramos ter um serviço de qualidade, de proteção à infância das crianças carentes no estado de São Paulo. Então, é uma grande missão. Legal. Aqui a nossa igreja já há algum tempo apoia lá o Lar, gosta muito disso. Eu tenho conhecimento. Aliás, esse ano já temos a programação, né, ou a intenção de fazer 2 visitas lá, de poder... Serão muito bem-vindos. Não apenas levar coisas, mas estar lá, fazer uma atividade, né, com as crianças. Mas ainda assim tem alguns irmãos nossos que
gostam, apoiam, cooperam, mas não entendem muito bem o que é o lar. Alguns acham que é assistência escolar, outros acham que é uma espécie de orfanato. Como é que a gente pode entender a atuação do lar como um todo? A gente precisa continuar explicando, né, informando a nossa denominação, as nossas igrejas, nossos líderes, porque hoje temos uma liderança novata, né, que substituiu a geração passada, e nem sempre as informações a respeito do que é o Lar Batista de Crianças, no contexto denominacional, é passada essa informação, ou essas informações. Então, eu digo a vocês hoje o seguinte: o Lar Batista de Criança, ele atua em vários serviços, ele presta vários serviços no terceiro setor, de cunho social, portanto. Então, nós temos creches, nós temos 5 creches, 2 creches na Zona Sul e 3 creches na Zona Norte. Então, a gente trabalha com a educação infantil, né, de 0 a 4 anos. Com os bebezinhos, temos o berçário, e as crianças ficam conosco pelo menos 4 anos. Então, a gente desenvolve um trabalho social, né? As nossas creches são muito bem equipadas, né? A gente tem parceria com a prefeitura, a gente tem as doações das igrejas, então é boa alimentação, bons profissionais, todos os gestores são da nossa denominação e da estrita confiança da presidência do lar, então consegue desenvolver um trabalho social com princípios e valores cristãos. Legal. Né? Então temos as creches, então trabalhamos com a Secretaria de Educação, né? Reportamos a Secretaria de Educação e todas as normativas educacionais para a cidade de São Paulo. Quando trata-se de acolhimento, serviço de acolhimento, então hoje nós temos os abrigos. São 9 abrigos na capital e mais as casas-lares. Qual é a diferença entre abrigo e casa-lar? É a quantidade de crianças. E na estrutura, os abrigos podem acolher até 15 crianças. O que no passado nós passamos por esse processo de evolução da assistência social no Brasil. Então, no passado, nós trabalhávamos com acolhidos oriundos da Fundação Casa. Então, eram 120, era 80 crianças, 80 meninos em Campo Limpo, 60 meninas em Mogi das Cruzes. Hoje, não há abrigo com esse número de acolhidos. Tá. As normas em nossa legislação não permitem mais. Então, um SAICA acolhe até 15 crianças. E uma casa-lar acolhe até 10 crianças. Nossa. E a estrutura, então, é diferente porque casa-lar tem menos funcionários e o SAICA tem mais funcionários. O SAICA tem em torno de 22 a 23 funcionários. E a casa-lar tem em torno de 12 a 13 funcionários. Então, essas são algumas diferenças, mas o serviço é o mesmo, serviço de acolhimento. Certo. Quais são essas crianças? O público nosso, crianças que foram destituídos do poder pater, né? Os pais perderam a guarda por N fatores, por causa de vício, violência, criminalidade, então perdem a guarda das crianças. As crianças ficam sob o poder do Estado, e o Estado tem parceria com a nossa organização. A gente presta um serviço para o Estado, certo, atendendo a uma demanda que o Estado e os municípios não conseguem atender, compreende? Então temos creches, SAICAs, casas-lares, projetos sociais contraturnos, que esse que eu tive na igreja, são 2 grandes projetos em Campo Limpo, temos um com 400 e tantas crianças e adolescentes, em Mogi das Cruzes 180 crianças e adolescentes. Eles não ficam acolhidos, eles vêm, participam para casa, eles têm famílias, conquanto o público quase se assemelham ao público de crianças que perderam, pais que perderam o poder pater. Né? Certo. Tem problemas de alcoolismo, pobreza extrema, nos projetos sociais. Então, acaba estando na educação, reforço escolar, oficinas, capacitação, mas também de cunho social. Algumas crianças só têm aquela alimentação principal. Meu Deus.
E temos um projeto esportivo que não é muito divulgado, mas é muito interessante, que está na cidade de Apiaí, na nossa unidade de Apiaí, que é o chamado Camisa 10. E como a gente trabalha? A gente trabalha também com crianças carentes e a gente trabalha como se fosse uma escolinha de futebol e encaminha alguns futuros craques, meninos que têm algumas habilidades para as escolas, as categorias de base de grandes clubes. Legal. E algumas crianças nossas têm seguido a carreira, né? Galgando os passos, os degraus para uma futura oportunidade em um grande clube, né? Grêmio, o Bragança Paulista recebeu um menino nosso. Então a gente tem trabalhado, mas o objetivo é transmitir a palavra, acompanhar a família e agregá-los a uma igreja, no caso a Primeira Igreja Batista em Apiaí, que é parceira nossa lá no projeto. Que legal. Legal. São muitas frentes, né? É, Mais que é. a gente imagina. É. Que legal. E é interessante que é desde de um apoio escolar até o acolhimento e nisso, por que não, também a formação do caráter Sim, da criança, sim, independente do que ela tenha vivido, né? E o encaminhamento para que ela tenha um futuro. Isso, né? isso. Que legal. Graças a Deus pelo Lar Batista, É. por todo esse projeto, né? Como denominação, talvez a igreja saiba, mas a gente tem o Lar Batista com crianças e adolescentes e o Lar Recanto dos Avós, né? Que é já a terceira idade. A Isso. gente está nessas duas áreas. Isso. Que legal. Eu me E o lar, lembro... depois de mais de 80 anos trabalhando especificamente com crianças e adolescentes, fomos convidados na cidade de Mogi das Cruzes, porque lá estamos há mais de 60 anos, então é uma das mais longevas unidades nossas. Então o prefeito Caio Cunha, na época prefeito, nos convidou para assumir uma ILPI, uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. E argumentamos dizendo que a nossa expertise, né, e toda a trajetória era com crianças e adolescentes. Mas ele então disse, mas o conhecimento que vocês têm no terceiro setor, o trabalho com excelência que vocês fazem aqui em Mogi das Cruzes, credibilizam vocês a assumir um trabalho, uma faixa etária que não seja do âmbito de atuação de vocês, mas que vocês vão sair bem. E aceitamos o desafio, conseguimos organizar, adaptar uma casa que é considerada, é chamada o Casarão em Jundiapeba, que realmente é um casarão, uma casa com 14 cômodos, mais de 700 metros quadrados de construção, toda térrea, eram duas famílias, pai e filho, que se estabeleceram lá, um terreno de quase 1.000 metros quadrados no bairro de Jundiapeba, e adaptamos, fizemos as adequações, e então começamos o serviço com 16 idosos em Mogi das Cruzes, que chamamos de Recanto Bernardo, em homenagem ao casal pastor Salovi Bernardo e dona Senira Pinel Bernardo, né? E a família esteve presente, dona Senira já falecida, mas o pastor Salovi Bernardo esteve na inauguração. Então temos em Mogi o Recanto Bernardo, que não tem nenhum conflito com o Recanto dos Avós, que é a nossa instituição longeva também, que atua no município de Guarulhos, né, acolhendo idosos da cidade de São Paulo também. Nós estamos lá em Mogi das Cruzes e os nossos acolhidos só podem ser cidadãos mogienses. Ah, legal. Tem esse detalhe. Detalhe. Certo. Que legal. Pastor Salovi Bernardo é também um patrimônio, né, da nossa denominação. O pai, né, o filho também chama-se Salovi Bernardo, mas o pai é um ícone nosso, batista também, né? Nesse último momento, ou nos últimos momentos de eleição, nós tivemos a polarização política, onde se você não está num extremo, você automaticamente ou é extremamente isento, ou não toma partido e vira aquela guerra maluca. E uma das coisas do pessoal que pede a mão em relação à direita é entender que nada daquilo que venha da esquerda tem algum valor. E nisso,
eu ouvi muito nos tempos de eleição de que a questão assistencial, de cuidado, de acolhimento e tudo mais, era coisa de gente de esquerda e não era coisa de crente, né? Enquanto a gente tem tantos exemplos bíblicos de acolhimento, de receber, de dar dignidade, de ajudar, tudo mais. Por outro lado, aqueles que estavam mais na esquerda olhavam para a questão social como sendo própria e o outro lado não tinha nada a ver com isso. No fim das contas, e o motivo da minha pergunta, né? Em alguns momentos eu ouvi que na nossa denominação nós estávamos muito de esquerda por conta do Lar Batista de Crianças e do Recanto dos Avós. O lar chegou a sofrer alguma coisa com esse tipo de visão, com esse tipo de separação? Teve algum tipo de preconceito, enfim, alguma coisa assim? Ou vocês conseguiram passar ilesos por essa polarização toda? Eu penso que a trajetória, a história do Lar Batista de Crianças, ela é muito maior do que toda essa polarização, né? Em que sentido eu afirmo isso? A gente atuar no terceiro setor, a gente terá que lidar com essa polarização, não é? Sim. Com as correntes ideológicas, com a política partidária. A gente lida com isso todos os dias, porque no segmento social, nós temos as secretarias municipais, nós temos os CREAS, nós temos os SAIs, as SAIs, né, as Superintendências de Assistência Social nas regiões. Então, existem pessoas que tanto transitam entre a direita e a esquerda, com suas concepções, com as suas ideologias, com seus conceitos e preconceitos, né? Então, isso para nós é algo que a gente lida, que é de certo modo normal lidar com isso. Mas quando eu digo que é maior, é no sentido de que a gente tem conseguido fazer um trabalho reconhecido, um trabalho significativo, você participar de um processo de adoção, esse processo chegar a um desfecho, esse processo ser bem sucedido, entendeu? Isso é prova clara de que o trabalho, quando ele é feito com paixão, movido por valores que estão acima de ideologias, de conceitos apenas, né? Isso comprova que dá certo, que funciona, que eficazmente traz resultados à vida das pessoas. Então, a gente não entra em posicionamentos, com posicionamentos, porque a gente entende que o foco é a criança. E a criança precisa estar num ambiente apartidário, porque só vai atrapalhar se a gente transitar para a direita ou para a esquerda, ou para o centro, ou com as nossas ideias. A gente precisa deixar muita coisa nossa de lado para priorizar a necessidade, as dificuldades e a complexidade que envolve um serviço de acolhimento. É proteção à infância e à juventude. Então, isso é por demais desafiador, né? Então, de certo modo, eu diria, nós passamos ileso, porque a própria história, o próprio trabalho, o próprio resultado que o Lar Batista de Crianças traz é muito maior do que qualquer discussão ou polarização. Que legal. Perfeito. Legal. Eu tenho até um testemunho ligado aqui. Tem até um testemunho mesmo pessoal, porque a minha mãe ela foi professora no orfanato. Sim. Então eu estudei em orfanato durante acho que 7 anos da minha infância e eu vi o quanto esse trabalho com crianças é extremamente importante, né? Relembrando aqui muitos colegas que ficaram dentro do orfanato, saíram com 18 anos porque já não acolhia mais, já não eram mais portas abertas assim para eles. Não era um lar cristão, era um orfanato espírita,
mas eu tenho para mim assim as dificuldades. Quais as dificuldades que vocês têm com as crianças hoje, que lidar com as crianças? A gente sabe que a instituição financeira ela é um problema que todo mundo passa, né? Sendo igreja, sendo um lar, sendo cuidado com crianças, um projeto social, a gente tem esse viés de que todo mundo passa, essa ideia de que todo mundo passa por problemas com a parte financeira. Mas além disso, tem outros desafios, o que impede o Lar Batista de crescer, o que tem assim que atrapalha vocês de talvez desenvolver mais em São Paulo, né? Uma cidade tão polarizada, com tantos lugares, tantos espaços para se trabalhar. Desafios vários. Qual é que chama mais atenção assim hoje? O nosso serviço de acolhimento, ele é chamado de um serviço de alta complexidade. Então, por aí já entendemos que o trabalho é desafiador. Por quê? Porque, como eu disse, o nosso público é um público desprovido de muitas oportunidades, né? São pessoas periféricas, famílias periféricas, pobres, pretas e por aí vai, né? E acabam tendo problemas de drogadição, às vezes violência, desestrutura familiar, famílias disfuncionais, são inúmeras. Então, as crianças e adolescentes são oriundas desses ambientes. Então, podemos imaginar como elas chegam. Elas chegam desprovidas de valores, de atitudes comportamentais adequadas, às vezes violentas, algumas com distúrbios, né? Problemas mentais graves, várias síndromes. Então, nós temos aí um universo diverso, de perfis diferentes de crianças. E a gente precisa lidar com todos. Mas é bom lembrar que a atuação do lar e outras instituições é de assistência social e não de saúde. No entanto, por conta da demanda, nós acabamos tendo que atuar na área da saúde. Mas a legislação da assistência não permite, por exemplo, que um orientador socioeducativo, que seja técnico em enfermagem, aplique os seus conhecimentos de técnico de enfermagem. Nossa. Entendeu? Então, ele vai aplicar ou ele vai auxiliar uma criança como orientador socioeducativo, mas não porque eu sou enfermeiro ou eu sou técnico, né? Então, nós temos essas dificuldades, né? Mas aí você recebe num abrigo, como eu recebi há alguns anos atrás, 2 irmãos cadeirantes, 2 adolescentes cadeirantes. Como que você cuida de dois adolescentes com uma síndrome, uma doença degenerativa e cadeirantes? Muito desafiador. Cuidar. E cuidamos lá no Butantã. Crianças com problemas mentais graves, surtam, né? Tem crise, são agressivos, precisam tomar medicamentos controlados, tudo isso segundo receituário, mas a gente que administra lá na unidade. Então, se torna muito desafiador o trabalho de acolhimento, porque a gente tem esse público diverso, compreende? Mas procuramos, dentro das possibilidades, e o esforço é muito grande, e reciclamos horas técnicas, capacitando para que dentro da permissão de atuação do Lar Batista de Criança enquanto uma instituição assistencial, a gente possa acolher a criança da melhor maneira possível. Mas eu confesso que é algo extremamente desafiador. O que acontece no dia a dia, nem sempre se tem ideia do que acontece. Criança que surta, quebra tudo dentro da unidade. Crianças e adolescentes que se evadem, fogem. E aí, sabe Deus o que acontece lá fora, com essas evasões, não é? Crianças que são violentas conosco, com os nossos educadores, com os nossos técnicos. Então você tem que administrar, porque você não pode usar força em hipótese alguma, e nem deve. Mas tem adolescente que é quase adulto,
e ele esmurra você, ele bate no seu braço, ele torce. Então ele tem às vezes um objeto, toca a nossa cozinha, ela é fechada, totalmente gradeada e cadeada, porque não pode ter as colheres, as facas, não tem ponta. E temos crianças agressivas. Então, é um trabalho de alta complexidade. Gratificante, muito gratificante. São seres humanos que precisam de noção de cidadania, de compaixão, de humanidade, sabe? De ter pessoas, referências para elas. E a gente procura ser tudo isso e um pouco mais para nossas crianças. Fiquei chocado agora com essa informação de que mesmo tendo um técnico de enfermagem, não pode exercer nada. São legislações diferentes e não permite. Por exemplo, se tem um voluntário que é psicólogo, psiquiatra, ele não poderia fazer um atendimento. Aí sim, nesse pode caso, atuar. sim. Pode, não pode atuar como voluntário. Como voluntário. Mas o funcionário que tem outra formação, no caso enfermagem, não pode atuar. Não pode atuar. E tem aí, que ser tudo UBS. Eu ia perguntar isso agora. Se machucou, aconteceu qualquer coisa, precisa de um atendimento médico, corre para a UBS. Passou mal, precisa ser hospitalizado, ou é o pronto-socorro, a UBS, CAPES. Então a gente chama a rede, que são vários segmentos que aí se irmanam a assistência e a saúde e a educação, né? Porque as crianças precisam estar estudando, matriculadas em escola. Então a gente chama a rede de apoio. Por conta das parcerias do lar, parcerias governamentais e tudo mais, existe algum tipo de proibição no lar de ter um ensino bíblico aberto, declarado? Os que já têm, né, a idade podem escolher se quer ou não? Como é que funciona isso dentro do lar? Proibição não tem. O que eu vejo hoje, com a minha experiência desde 2016, presidindo o Lar Batista de Crianças, é uma polarização também, né? Porque às vezes há uma grande confusão entre a laicidade do Estado e a confessionalidade, né? Ou as confessionalidades no plural, porque existem várias, inclusive a nossa, não é? Então, quando a gente assume uma parceria com um ente público, né, municipal, uma prefeitura, então algumas prefeituras, e particularmente a de São Paulo é a maior, então a gente tem os CREAS, que eu mencionei, e lá tem os seus dirigentes, tem os seus técnicos, e às vezes eles têm uma compreensão, a meu ver, equivocada, né? Se o Estado é laico e você tem uma parceria com o Estado, então você não pode orar, você não pode convidar as crianças para ir à igreja, você não pode receber um pastor, um líder religioso e a sua igreja lá, você não pode, porque não pode misturar as coisas. Mas aí está a grande confusão, porque a própria Constituição brasileira, ela, no artigo 19 e outros artigos também afins, eles garantem que dentro da laicidade, a própria laicidade do Estado garante a prática da confessionalidade. Então, mesmo você tendo uma parceria com o Estado, você está amparado por lei de praticar a sua confessionalidade. O que não pode, e aí nós estamos muito atentos e somos esclarecidos com relação a isso, e jamais isso passou pela nossa cabeça, e é inaceitável na prática cristã e batistas, pelos princípios que temos, da gente usar de arbitrariedade, sim, de obrigatoriedade. Vocês terão que ir para a igreja, vocês terão que receber oração. Jamais, e isso já ouvimos muitas vezes, vocês estão obrigando as crianças a ir à igreja. Não, nós não obrigamos as crianças, nós as convidamos. Então, às vezes, tem um adolescente maior, falou, eu não quero ir. Então, um funcionário, 2 funcionários ficarão na unidade e os outros acompanharão aqueles que querem ir. Aí a gente tem juiz que fala assim, vocês precisam levar as crianças para a igreja, porque a igreja vai fazer bem para as crianças. Pastores que vão lá, e já tivemos pessoas de alguns órgãos
que chegaram ao mesmo tempo o pastor e disse, não pode orar. Isto é uma infração. Então, por isso que eu digo que existe uma confusão entre o que é um Estado laico, não tem uma religião oficial, mas tem uma Constituição que fala ou tece sobre a laicidade, que garante a prática da confessionalidade. Então, nós estamos perfeitamente dentro da lei. Então, não há proibição. Quando há uma arbitrariedade da parte do órgão público, aí a gente se posiciona. Eu vou até o CREAS, eu vou até a secretaria, e com a Constituição debaixo do braço, a gente mostra os artigos e diz, nós estamos perfeitamente dentro da lei. Não há nada que desabone a nossa conduta. E a gente continua fazendo o trabalho de influenciar a vida das pessoas, dos acolhidos e dos funcionários também, com os valores cristãos. Nada nos impede. Legal. Aqui, nossa igreja, a gente tem sempre uma predisposição com alguns abrigos aqui no bairro, que são saicas, né? Que temos aqui perto. De tentar fazer alguma parceria, trazer. Essa semana a gente fechou uma parceria para trazer adolescentes para o nosso projeto de esportes aqui da igreja. Mas teve um deles que a gente quis tentar, de alguma forma, fazer uma parceria, e a gente não conseguiu porque justamente a ideia ou o argumento era, olha, vocês podem, só que não pode falar de Bíblia, não pode falar de Deus, não pode falar de Jesus. Se eles perguntarem, você pode dizer, mas se não perguntarem, você não pode. Manifestações de oração, coisas do tipo, também não pode, nem aqui dentro do abrigo, nem lá na igreja também, não pode. Aí a gente ficou meio amarrado, né? Porque a ideia é, claro, se a gente tem a oportunidade, a gente vai usar, nem ajudar, nem que seja de forma puramente assistencial, levar alguma coisa que precise e tudo mais. Mas a gente ficou se perguntando, né? Como é que a gente pode chegar no coração dessas crianças se a gente está amarrado com isso, né? Coisas que a gente não sabe mesmo. Às vezes a própria instituição não quer. É uma opção dela. Não envolver religião. E às vezes é falta de conhecimento mesmo. Até onde podemos e não podemos. O que podemos e não podemos. Então, eu já dei palestra, já trouxe profissionais, advogados, pessoas do terceiro setor, para realmente nos situar corretamente até onde podemos atuar. E aí descobrimos isso, que a própria Constituição brasileira nos garante a prática da nossa confessionalidade, e tem um artigo na Constituição, que eu acho que é o 24 ou 94, não lembro certo, que é especificamente sobre parceria com o ente público e a prática da confessionalidade. Que legal. Olha aí. São muitos aspectos, né, que envolvem tudo isso. E é interessante, inclusive, de nós sabermos, né, de achar que simplesmente o lar recebe doações e faz algum trabalho e acaba por ali, mas todo esse mundo complexo, né, que envolve todas as ações lá. Isso, estamos inseridos num contexto social, né, temos uma legislação muito bem elaborada e hoje é muito completa, sabe? Porque foi um processo, como disse. O que temos hoje foi uma conquista de muitos profissionais que trabalharam no terceiro setor, né, por parte do governo, da sociedade civil, das instituições, das ONGs, que contribuíram para a elaboração dessa legislação por o terceiro setor, né? Então, hoje é algo e que é exemplo para o mundo, aqui no Brasil, né? Então, a gente procura estar dentro da lei, não poderia ser diferente, mas também não aceitamos quando há alguma arbitrariedade que orbite fora da Constituição. Sim. Se nós precisamos estar, outros também precisam estar. Sim. Então, a gente procura sempre manter uma boa relação, mas sem se intimidar diante de alguma imposição ou intimidação com relação à prática da nossa fé. Senão perde o sentido da nossa instituição. Nós não somos uma instituição institucional, assistencial. Nós somos uma instituição confessional. Legal. É isso aí. Muitas coisas, muitas coisas.
É isso. Então, você aqui da nossa igreja entende talvez agora um pouco mais, perceba como é um privilégio. A gente, de uma forma ainda que pequena, por enquanto, possa fazer parte um pouquinho de tudo isso, e toda vez que você contribui com os projetos que você oferta, você está também somando para todo esse mundo, toda essa realidade que às vezes a gente não faz ideia. E que Deus continue te abençoando lá, pastor, na direção, Amém. os funcionários, educadores. Nossa diretoria, que é muito atuante, né? Nosso escritório a principal aqui em São Paulo, na rua Bueno de Andrade, 266, na Aclimação, é muito atuante. Nossos funcionários são exemplares, né? Vestem a camisa mesmo, doam o seu tempo, sua capacidade para ajudar na gestão da grande organização chamada Lar Batista de Criança. E queria também, pastor Guilherme e Luiz, agradecer a cooperação, né, da Primeira Igreja Batista em Vila Guilhermina, né, pela cooperação já há muito tempo com o Lar Batista de Criança. Nós dependemos da cooperação das nossas igrejas, porque boa parte da nossa despesa não é coberta pelas verbas municipais. Então a gente precisa arrecadar todo mês um valor considerável para manter as despesas que não são cobertas. Então a ajuda, as contribuições, as doações são muito bem-vindas, e eu sou grato e reconheço o valor da primeira igreja aqui em Vila Guilhermina, na liderança de vocês, pastor Isidro, Luiz, demais líderes da igreja, que tem dado essa contribuição significativa e recorrente à nossa instituição. Eu quero agradecer. Legal. E pedir oração, continue orando por nós, para que a gente se mantenha fiéis aos nossos princípios e honrando o nome do nosso Cristo e a nossa denominação. Como disse, é o braço social da Convenção Batista do Estado de São Paulo, como organização auxiliar aqui no Estado de São Paulo. Nada impede que atuemos fora do Estado de São Paulo. Nosso estatuto, ele é abrangente e permite atuação em outros estados. Mas hoje, ou nesse tempo, temos concentrado a atuação aqui em São Paulo. Que legal. Legal. Muito bom. É isso. É isso aí. Obrigado, pastor, por esse Obrigado tempo. a vocês pela pelo oportunidade. papo, Um prazer. particularmente pela amizade nossa, Sim, sempre sim. muito bom. E no que estivermos ao alcance, conte sempre com a gente. Você é sempre muito bem-vindo, amado pela nossa igreja também. Muito obrigado. Temos alguns irmãos, irmão Jorge Braga sempre assiste com a gente, né? Que sempre está lembrando. Jorge Teodoro Braga é um queridão. Isso, sempre falando, queridão, sempre põe nas orações. E também a Igreja Canaã, uma igreja que a nossa igreja tem um apreço muito grande. Muito obrigado. Nos inspiramos em vocês, é um prazer poder Obrigado. estarmos juntos. Vocês também estão no nosso coração, viu? Amém. Quero agradecer, que o Senhor continue confirmando a obra das mãos de vocês. Estamos juntos em prol do reino. Amém. 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 Isso aí. Isso aí. Então é isso, minha gente. Não esquece aí de deixar aquele nosso joinha, momento blogueiros da Vila Guilhermina, né? Curte, exatamente. Cada interação que você faz aí, você ajuda a subir um pouquinho nas pesquisas e nas procuras aí do YouTube. E espero que tenha abençoado você. Fique com Deus e até o próximo.